paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um domingo aqui, para a glória e honra do nome do Senhor, e estamos aqui já na lição de número 10, né? E hoje o nosso convidado aí especial é o nosso irmão Macli. Amém. E o Maicon também, né? Glória a Deus. Compondo a nossa mesa aqui, e eu creio que vai ser uma bênção para mim e para vocês, né? Estamos aí já na reta final da lição, chegamos na lição de número 10, e o título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior, né? Vamos falar um pouco sobre lutas, sobre tribulações, né? Muitas das vezes a gente passamos algumas intempéries na vida e às vezes questionamos, por que isso, por que aquilo, por que eu passo, por que fulano, né? E vamos entender um pouco sobre a luz da palavra de Deus, sobre esse assunto maravilhoso. Então, meu irmão, nós estamos aqui na sede do Setor 70 Alphaville, localizado aqui na Avenida Copacabana, número 58, né? O nosso pastor é o pastor Anderson Cavalcante. Quando você puder, venha participar conosco presencialmente, traga a sua família, né? Temos classes aqui para faixa etária de idade, seja jovem, adolescentes, crianças, adultos, sala das irmãs separadas e dos irmãos também. Contamos com tua presença, amém? Então vamos lá, eu já quero aqui ler o texto áureo, tá? Glória a Deus. Que se encontra lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, e verso 16, que diz assim: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova em dia e dia. Olha Glória que a texto Deus. maravilhoso, Aleluia. né? 2 Coríntios capítulo 4 e no versículo 16. Glórias ao nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, nós não vamos ler ela toda, está lá na carta aos Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11 a 18. Depois vocês dão uma lida em casa, vocês dão uma conferida, né? E o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, que já está na nossa revista, é o sofrimento exterior, né? O primeiro ponto aqui vai falar da experiência de Paulo. Eu vou passar aqui para o nosso professor Maico, ele vai dar uma introdução. Maico, seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vinda. Amém. Tá? Glória a Deus. Nós estamos aqui para mais aprendizagem, né? É verdade. Todos nós aqui tentamos estudar, mas acabamos aprendendo muito mais ainda. E o sofrimento exterior ninguém quer passar, né? A gente quer tranquilidade, a gente quer não sentir dor, mas não é isso que, principalmente nós cristãos, fomos chamados, né? Apesar da gente, muitas vezes, até pela cultura secular, rejeitarmos tudo isso, porque a gente é ensinado que temos que ter tranquilidade, prazer, paz, mas Jesus, quando trouxe o Evangelho para nós, né, na cruz, e antes disso, em todas as lições do Antigo Testamento, de todas aquelas mudanças, já era um sinal de que sim, por causa do nome dele, seríamos perseguidos. E nós temos que entender isso como uma realidade cristã, se nós quisermos viver isso em profundidade. Eu trouxe aqui um texto que é João 16:33. Eu vou ler aqui rapidinho. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Jesus disse, né? É verdade. Neste mundo terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A gente olha aqui, e essa é a palavra do nosso mestre, a gente vai ter aflição, né? A gente vai ter aflição, e tem até uma máxima que a gente muitas vezes ouve, Macri, você já deve ter ouvido muitas vezes, diz assim, fala que você é vencedor. É verdade. Mas nós não somos vencedor, né? Nós somos vencedor por meio de Cristo, né? Ele venceu, né? Ele venceu a morte, ele venceu a corrupção deste mundo e nos trouxe ali na cruz do Calvário uma esperança de salvação que é a vida eterna. E quando a gente entra aqui nesse início, né, a gente vê a vida de Paulo, o ministério dele. Paulo era um estudioso que viveu, quando tem aquela passagem que diz viveu aos pés de Gamaliel, e ele era um fariseu da mais alta estirpe, né? Uma pessoa totalmente entendida de leis, provavelmente estava no ápice da sua forma física e na qualidade intelectual também. Ele era um homem que estava pronto para assumir talvez aquela situação ali dos fariseus naquele tempo.
E em dado momento ele encontra com Jesus, todos nós conhecemos aquela história, e aí leva a vida dele de conversão. E ainda quando no início ali fala para Timóteo, né? Isso. Ele vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Né? Exatamente. Era o ministério. Vai enxergar isso, né? Eu fui na casa de Ananias, né? E Ananias fala, não, mas esse daí, não, você vai lá orar, mas esse daí está perseguindo o povo de Deus, né? Aí ele falou assim, não, vai, que esse é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Perfeito. Né? É isso aí. Que contraponto, né? Que é ser escolhido. E aí nós temos aqui esse início, né, do apostolado de Paulo, um início também de estudo, que é importante a gente entender que no início em Jerusalém, ele inclusive pelos apóstolos, não compreendido, mas um início de estudo, de entendimento, que em dado momento ele diz que tudo aquilo que ele aprendeu era esterco diante da verdade do Evangelho, entregue aos homens, né? Então o que a gente tem a aprender nisso, né, entender essa situação, é que os sofrimentos faz parte da vida humana, e principalmente da vida cristã. A gente não vai conseguir escapar dessa e precisamos entender que isso é para a honra e glória de Deus. É verdade, verdade. É um momento que a gente precisa, como cristão, viver esse renovo e saber que na fraqueza é que nós somos fortes. Glória a Deus. Não porque nós somos fortes, mas porque Jesus, com o Espírito Santo, nos fortalece. E eu vejo assim que a criança, quando ela nasce, Macri, ela já começa a sofrer. Ela já sai ali da barriga da mãe, que está aquele conforto, sendo alimentada, mas quando ela já nasce, vem para o mundo, já começa o sofrimento. Ela já começa a chorar. Não é aquele ambiente, né? Tem umas que nem toma tapa, já nasce chorando. Chora muito, né? é verdade. Já nasce chorando. E como o Michael comentou, né? Um pouco da vida do apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um cidadão romano e também judeu, conhecia muito da lei porque era um estudioso, né? E ele pegou carta para ir a Damasco e estava perseguindo, né, a igreja, que era o povo chamado o caminho, né, que a Bíblia diz, é o caminho, é Jesus, e ele não cria naquilo, e quando ele teve aquela, né, revelação que aparece ali, aquela voz, e ele cai do cavalo, né, e fala assim, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali ele fica cego e ali a vida dele é transformada pelo poder, né? Da palavra. O que eu acho bonito, partindo dessa premissa, aqui na segunda carta a Coríntios, capítulo 1, ele começa a defender o seu apostolado. E aí, a partir do versículo de número 5, ele diz assim, ó, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, veja que coisa linda, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ele traz para os coríntios, que talvez não estavam acreditando no seu chamado, essa capacidade de sofrer por Cristo. Quando ele diz assim, olha gente, preste minha atenção, mas se somos atribulados, ele falando dele, se somos, é para vossa consolação, falando para os coríntios, por causa de vocês. Eu estou aqui sofrendo agravos, padecendo muitas vezes injustamente por causa de vocês. Então, é para a consolação de vocês, para a salvação de vocês. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência. Esse texto ele escreve exatamente em contraponto àquele lá de Romanos, né? Capítulo 5, que ele diz que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Trazer esse contexto de consolação para uma igreja, Michael, professor, Alessandro, professores que estão aqui, vocês que estão em casa, para que a gente possa trazer para esse preâmbulo, para essa visão de evangelho, uma igreja que tem 9 dons, é muito difícil. Porque quando eu quero mostrar para alguém que ela precisa melhorar, se ela já tem um alto nível de alguma coisa, se torna mais difícil, Alessandro e Michael, vocês que estão em casa. Apresentar para alguém que já tem um nível de instrução, porque os coríntios tinham 9 dons. Quando ele chega na igreja, e ele está falando, defendendo o seu apostolado, não eram para pessoas simples, eram para pessoas que já tinham 9 dons, dom de profecia, e a Bíblia nos assegura. E a primeira carta, ele
faz a defesa dele, A porque def- o povo de Corinto não Exatamente. criticava o apostolado O dele, né? criticava, não entendia. Mas você está querendo me ensinar essas coisas? Eu que tenho. A nossa igreja tem 9 dons. A nossa igreja é provida de muitos recursos. Você está querendo ensinar para a gente? A Você acha que Deus não... arrogância, né? E isso, a jactância. Você acha que Deus não está comigo? É isso que você está dizendo? E não era isso que ele estava dizendo. E o que ele queria trazer aqui? Ele diz que o relacionamento de Deus ele se renova a cada dia. Então, se hoje tu está cheio, amanhã tu tem que ser mais cheio do que hoje. Está entendendo o que ele queria mostrar? Se hoje eu, Paulo, estou sofrendo, é por causa de vocês. E amanhã eu vou sofrer mais por causa de vocês. E a nossa luta ela é diária com esse relacionamento para que essa postura, como ele fala ali até para as Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. De que ele está falando quando ele diz isso, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Então, quando ele enxerga isso e mostra para essas pessoas que aparentavam ter um conhecimento, que eram pesados, né, meu professor? Que tinham muita grana, muita plata, muito peso no bolso, muito ouro, e eram considerados como homens pesados, ricos naquele momento. Então, ele diz, olha, gente, tudo passou, esquecendo das coisas. Vocês conheciam o velho, o Saulo perseguidor. Agora a vida mudou. Agora a nossa vida é diferente. Agora a nossa história é diferente. Então é bom a gente conceituar isso, porque o que ele está falando aqui é que a gente tem que se renovar a cada dia. É que ele está sofrendo para alguém viver. Gente, eu sempre digo, para que nós estejamos aqui em pé, alguém está de joelhos. Não tem como. É isso que ele está dizendo. Para que Corinto esteja crescendo, tem alguém chorando, tem alguém orando, tem alguém buscando. Então, é esse sentimento, é essa transformação que exteriormente é comprovada pelas atitudes. Não tem como eu provar que te amo, Michael, se a minha boca fala de uma coisa, como diz João, 1 de João 3,18, se não estou enganado, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e verdade. Então a gente precisa agir da maneira que a gente fala. É isso que ele está dizendo aqui. E eles questionavam os judeus naquela época que Paulo não era de Deus e que Deus não era com Paulo, porque Paulo sofria muito. Sofria muito. Passava muitas perseguições, tribulações, então este era um dos questionamentos dos judeus. E ele fala aqui, na segunda carta a Coríntios, capítulo 11, verso 23, olha o que ele diz. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes eu recebi quarentena, açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas das vezes em fome e sede, em jejum, muitas das vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Glória a Deus. Meu Deus, você viu que lista? Ele gravou, né? Ele passou isso na pele. Você viu que lista? Então ele passou fome, ele passou nudez, ele apanhou, ele foi escorraçado. Mas uma coisa, Mackley e Michael e os ouvintes, ele não perdia a sua fé, ele não desanimava. É isso. Ele termina, né? Tá aqui, ele termina, eu acho lindo que o senhor leu. Ele diz assim, no final ele diz, e me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vê, ele passa isso aqui tudinho e ainda tinha preocupado. Ainda preocupado com as como igrejas. Estaria a igreja. A igreja estaria como? Como é que ela está agora? E esse homem, uma coisa interessante aqui, só para continuar o texto, Macri, depois da igreja, o que ele diz no 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Meu amigo, a gente tem que aprender muito. O que é isso, né? Esse homem era fraco, gente. E uma coisa que, para nós, de lição, temos que viver como homem exterior, nós temos a nossa parte exterior, sentimos frio, sentimos fome, passamos sofrimentos muitas das vezes, mas o nosso homem interior, que se renova a cada dia. Verdade. Nós
não vemos o anjo, não estamos vendo o céu de glória, nós não vemos Jesus no seu corpo glorificado. Isso é tudo que Paulo fala, é uma visão invisível. Nós, crente, você viu o que nós passamos aí, a pandemia. É verdade. Muitas pessoas desesperadas. Mas nós que cremos em Deus, nós temos que ver, além disso, que há algo maravilhoso. Além deste mundo, aqui é passageiro. Paulo, ele estava falando isso, né? Eu estou aqui na terra, eu estou passando por tudo isso, mas eu creio que há um céu de glória. Eu creio que nós vamos ressuscitar com Cristo. Amém. Essa é a luta exterior, né? Que ele passou, muitos açoites, passou fome, muitas dificuldades. Esse é o primeiro ponto. Nós falamos aqui do sofrimento exterior, né? Aí, no outro ponto, diz a esperança do crente, mano. Qual é a esperança do crente? A esperança. Qual que é a nossa esperança? Eita, Né? Porque passamos, o que passamos, tem pessoas que nem o texto que você leu, de João 16:33, né? No mundo tereis aflições, porque hoje há um evangelho muito superficial, muito light, sendo pregado, sem né? transformação. E Venha, antigamente falava assim, pregue a rosa, mas prega os espinhos também, exatamente. né? Já dizia Não é o cantor, só é rosa, verdade. não é só rosa, né, É mãe? verdade, meu amigo. A vida não é assim, né? Macri, se a gente fosse aqui colocar uma pergunta, né? Qual é a nossa esperança maior, né? Nessa vida, né? E a esperança é a vida eterna, né? Na verdade, não pode ser diferente disso. Sabe que a gente não conversa aí, cristão fala muito, né? E muitas vezes a gente ouve em conversa, até dentro das igrejas, a pessoa fala, não, espera mais um pouquinho Jesus voltar, né? Porque tem umas coisas legais aqui, dá pra gente fazer umas viagens. Eu vou. Mas a verdade é que a gente precisa orar, e aí a vida é de oração mesmo, para que Deus coloque no nosso coração que a gente quer uma volta iminente. Se for agora, glória a Deus, é a melhor hora que Sinais, né? Sinais. São bem presentes. E eu trago aqui uma expressão do grande homem de Deus, um avivalista, século XVI, XVII, se não estou enganado. Whitefield, ele termina a sua vida sem nada, e o livro diz assim, ele só tem, simplesmente, ele tem a roupa do corpo, um prato, um garfo e uma colher. E centenas de vidas ganhas para o Senhor. Aleluia. Termina a sua biografia. Eu nunca mais vou esquecer disso. E às vezes a gente quer deixar tanta coisa, a gente quer uma herança, né? E a gente está preocupado, e como é que vai ser o término dos meus dias, e o que eu vou deixar para os meus filhos. A gente tem muito isso, verdade. né? E isso às vezes vem lutar contra aquilo que muitas vezes Deus quer conosco, porque a gente perde tempo com aquilo, a gente fica focado muitas vezes naquilo ali e perde verdadeiramente o sentido daquilo que Deus tem, do chamado, do propósito. E o Whitefield termina a vida dele assim, né? Com a roupa, um garfo, uma colher, um prato e centenas, milhares de vidas para o reino de Deus. Que a gente possa ter essa consciência, né, que Deus ele cuida da história, que Deus é aquele que lá no futuro, se você tem filho, você que está em casa, que é finco na obra, que sempre está firme, que tem a sua família na igreja, não se preocupe, Deus está cuidando de você, Deus vai continuar cuidando da sua família, porque a palavra dele diz que onde o Senhor coloca as suas mãos, não tem como dar errado. A família que Deus coloca a mão, não tem como dar errado. No futuro, as orações daqueles que foram, com certeza vão ficar ali, vão, permear durante anos a história. Verdade. Filhos e netos, sua família lá na frente. Se o Senhor não tiver vindo buscar a sua igreja assim, no tempo dele, com certeza Deus vai estar tomando conta dos nossos netos, e a oração da gente vai estar lá guardada no odre. Amém? E essa passagem, ela é tão interessante que ela faz um contraste com as aflições do homem com Deus, né? Que ela diz assim, atribulados, mas não angustiados. Como, né? Atribulado, mas não angustiado, né? Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, sabe? É verdade. Está passando uma prova, está passando uma luta, sapato furado, camisa rasgada, menino doente dentro de casa, faltando as coisas, e ele vem para o culto e dá glória a Deus, dá aleluia, levanta a mão. Não dá para entender, Você né? fala, mas como que pode? Tem muitos testemunhos, o senhor falando sobre isso lá no Nordeste,
Irmão, a gente fala de Elias, que foi alimentado pelos corvos, e um pastor Elinaldo, ali no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, contou um dia de um pastor do interior, que passando uma dificuldade no Seridó, aquele lugar seco, sem comida, e o pastor já há muito tempo querendo, meu Deus, não tem carne para os meus filhos. E disse que quando estava à tarde orando, já no finalzinho da tarde, quase uma semana sem comer fibra, sem comer proteína, disse que lá vem um cachorro mordendo assim um pedaço de um bife, assim, cabe maior do que ele. E deixou na porta do irmão. Vocês acreditam? Coisas que você diz assim, meu Deus, só é fé, uma coisa dessa é por fé. Você olha assim, como é que pode uma coisa dessa? E a gente vê a mão de Deus, como Deus é. Sabe que, Macri, falando isso, né? Professores, enfim, quem está assistindo a gente, eu vou contar até um testemunho pessoal. Há muitos anos atrás, eu tinha saído de trabalho e eu trabalhava vendendo instrumentos musicais. E aí saí de trabalho e tal, jovem, acho que tinha 20 anos, alguma coisa assim. Estava naquela vida difícil, estava como representante em loja, e não vendia nada, uma dificuldade toda. Eu entrei numa loja de tênis, junto com um companheiro que estava do lado lá, e eu olhei um tênis. E não lembro a marca, acho que era Adidas, se não me engano, mas era um tênis que eu falei, nossa, quando as a coisas situação melhorar, eu vou adquirir. E eu, enfim, tinha acabado de me convertido há pouco tempo. Estava em casa, meu tio entra em casa e tá com um tênis no meu peito. Era exatamente o tênis. Ele cuida. Ele, Michael, é seu. Falei, por quê, né? Ele falou, eu comprei, meu tio, ele é fotógrafo, sempre envolvido com esporte, comprei para mim, mas eu coloquei, vesti uma vez, eu andava e ele me cutucava e que não sei o quê. E aí eu resolvi dar para você, glória a Deus, não sei por que você deu para mim. É Deus. Então e aí quando a gente fala isso, não era uma necessidade material que eu precisava, mas Deus, ele cuida nos mínimos detalhes, não é a questão, às vezes, de alimentação, que é muito pior, né? Que é uma situação muito mais delicada. Essas coisas pequenas. Mas ele também pega aquele carinho em você e fala, olha, toma, era um desejo do coração, era um desejo simples, mas para ele não tem, exatamente, não tem nada que ele cuida. E é o tópico 2 que a gente entramos, fala sobre a renovação interior. Porque, exatamente, sem querer, a gente já vai comentando e a gente já entra nesse a renovação interior, porque nós somos renovados. Eu digo assim, quando não conhecia a palavra de Deus, parece que você não tem algo onde se agarrar, um pilar, quando acontece alguma coisa na sua vida, que se desespera, você fica sem, mas hoje eu tenho algo onde eu me agarrar, onde a minha fé se baseia. E você não entra naquele desespero, naquela situação que hoje a doença do século, né, é a ansiedade, é a depressão, e as pessoas elas vão, sabe, se afunilando isso. E toma o remédio para o corpo, mas não é no corpo, é aqui, é na alma. É aqui, na cabeça, aqui no centro, onde você manda o comando para o corpo. Então, se você está sendo renovado diariamente, a gente tem que buscar o quê? O renovo do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem o Espírito Santo. Porque quando Paulo fala, Macri, que ele fala assim, eu sou um vaso, e dentro de mim há um tesouro, sou um vaso de barro, e dentro de mim está o tesouro, ele está falando assim, o poder não está em mim. Exatamente. Não está em mim, mas o que está dentro de mim. É mais forte do que eu. Mais forte do que eu. Que é o quê? Que é o Espírito Santo. Né? Porque um vaso de barro, Maico, ele é simples, ninguém dá nada para ele. Mas, naquela época, eles guardavam moedas, guardavam algumas coisas de valores lá dentro. Vamos supor, se entrasse um ladrão para pegar ali, roubar alguma coisa, ele ia olhar aquele vaso, não ia dar nada. Mas ali dentro tinha um tesouro. Mas ali dentro tinha algo de valioso. E Paulo está falando assim, nós somos como um vaso de barro. Amém. Né? Isso é bem lembrado. A gente falando sobre vaso, né? Em Jeremias 18:4 diz assim, e a palavra do Senhor, eu estou no primeiro, né? Veio a Jeremias dizendo. Então Jeremias desceu, né? E foi falar com o Senhor vai lá na casa do oleiro e veja o que ele está fazendo. E aí no 4, para a gente tentar ser aqui mais breve, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro barro, conforme o que bem
aos olhos do oleiro fazer. Oleiro aqui era Deus, né? Jesus. Cuidava de Judá. Então nós estávamos quebrados, né? E quebrados não dava para fazer um vaso ali. Ele quebrou e aí ele está fazendo outro. Mas um outro de acordo com o que lhe parece bem. Não de acordo com o que o Michael acha, não de acordo com o que eu creio ou penso da vida, ou que eu estudei uma vida toda. Não. Isso foi com Paulo também, né? Exatamente. Ele tinha uma vida de estudo extremamente avançada para o período. Mas não importava. E para esse vaso, para o tesouro, Michael, parecer, ele tinha que quebrar o vaso. Tinha que quebrar. Por isso que ele moía Paulo. Por isso que... Entendeu? Para o tesouro que está em você, Michael. Precisa aparecer, aí te quebra, para esse tesouro ser exposto, para as pessoas verem. Olha que interessante. Veja que ponto bom, né? Vocês falando sobre vasos, sobre a capacidade do homem de ser aquilo que Deus quer. João capítulo 1, versículo 16, João Batista está começando o seu ministério. E como vocês todos sabem, João Batista, o milagre de Zacarias com Isabel, e Zacarias fica mudo para todo aquele processo de transformação chegar. E ele diz assim, ó, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então não é só de graça, é uma graça sobre graça. Então a graça ela vai fazendo com que a gente vá crescendo, mesmo sendo fracos. Porque João Batista não tinha nada, vivia lá no deserto e vocês sabem, comia gafanhotos, uma dieta totalmente diferenciada para cá. Tudo bem que se for na Ásia hoje você encontra lá grilo, gafanhoto, escorpião, barato, o povo come de tudo. Mas esse contexto de João Batista é totalmente diferenciado. Traz ele aqui um homem totalmente, vamos dizer assim, inculto, mas com um relacionamento com Deus desde o ventre da mãe. Perceba que a graça ela é tão reveladora que ela foge ao âmbito, como você disse, interno. Nós estamos falando agora de alguém, de um ambiente totalmente... Está entendendo? A gente falou do ambiente externo, agora nós estamos indo para dentro. Marcos, você está falando de dentro? Estou falando agora de dentro do ventre de Isabel. Veja como é a graça sobre a graça. Ela alcança não um ambiente externo, ela alcança um ventre que está cerrado. Ela alcança uma mãe que já está há muito tempo sem querendo ter um filho, não alcança. Vocês estão entendendo qual a profundidade da graça? Ela traz um projeto que talvez não tinha como surgir. Porque João Batista vem num cenário e vocês estão vendo. Tinha que vir alguém que vinha preparar, né, o caminho, como diz lá o profeta. Mas vinha o quê de quem? Vem de um que está lá na ordem de Abias, que na sorte jogada, chega a vez dele de adorar, ele entra, fica mudo, Deus fala com ele sai e Deus começa a trabalhar dentro de Isabel. Vocês sabem o que é isso? Deus começar a trabalhar dentro de uma mulher para um projeto, mexer nos sonhos dela. Alguém que já não tinha mais esperança de ter filho, e alguém chegar e dizer, não, estou grávida. Zacarias, eu estou grávida. Eu estou aqui, não estou acreditando nisso. Quer dizer, ele foge ao âmbito externo. Não foi a força de ninguém que gerou aquela esperança. O caminho para Jesus chegar foi gerado dentro. Foi gerado lá em cima e aqui, foi dentro do ventre de Isabel. Todo o projeto estava dentro. E por isso que ele diz, é graça sobre graça. É a graça que alcançou Isabel sobre a graça que alcançou minha vida dentro do ventre da minha mãe. É muito lindo, rapaz. É interessante que ele, no capítulo 4, e no versículo aqui 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha, ele chama de leve e momentânea, é um momento. Vai passar isso, né? Vai acabar. Produz isso. para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Então, aí você se pergunta assim, mas por que Paulo passava por tudo isso e ainda permanecia com a sua fé ativa, permanecia ainda animado, permanecia ainda animando a fé dos discípulos, né? Que você vê lá em Atos, lá no finalzinho, acho que é 23, capítulo 23, que ele, quando ele sai da cidade como morto, já que ele apanhou, diz que ele sacode, limpa a roupa, e os discípulos tudo olhando para a cara dele e falam assim, bora gente, vocês estão olhando para mim? O que importa é quando... é cumprir. Né? Exato, eu não tenho a minha vida por preciosa. Fica em paz. Aí ele anima a fé dos discípulos, que estava tudo ali já ele devia ter olhado temoroso. E falar, acho que é melhor parar, né? Então, o primeiro ponto, ele aponta assim, ó, eu creio na ressurreição. Se você olhar essa carta, meus irmãos que estão em casa, no capítulo 4, vocês vão ver que ele vai falar assim, ó, eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição de Cristo. Segundo ponto, ele vai falar assim, que a glória, né, aqui, não tem nada que se compare nessa terra com a glória lá do céu. Não tem nada aqui.
Então eu não posso pegar nada de exemplo aqui, porque é tudo supérfluo. O que tem Exatamente. preparado para mim, para você, meu irmão, é coisa grande. Né? E ele fala, não eu só creio na ressurreição, mas eu creio que meu corpo vai ser transformado, que nem o meu corpo do meu Senhor, que nem o corpo de Cristo, num corpo de glória. Isso aqui, aí que ele entra naquela parte que ele fala assim, que como uma tenda, né, o tabernáculo, meu corpo, porque ele era fazedor de tenda, ele sabia, a tenda, ela se acabava com o tempo, sol, chuva, e desgastava. Ele falou, aqui, isso aqui, ó, vai desgastar, vai acabar. É verdade. Entendeu? Do homem Nosso interior, corpo né? aqui acaba, verdade, meu mas o homem interior. Então nós temos que ter uma visão do invisível, uma visão não do que, porque o crente, ele não tem que viver do que vê. Exato. Ele tem que ver do que não vê. Exatamente. 5 e 7, né, Sabe, da segunda a carta. glória de Deus, Vivemos por o fé. Jesus Cristo, o anjo, o que está preparado para nós. Ele tem que viver e ver isso, Mackley. A fé dele tem que estar vendo estas coisas. Aí, quando você está nessa dimensão, Maico, você é outra pessoa. Ninguém mais te pega, né? Você é outra pessoa. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu? Você é outra pessoa. É verdade, olha, você falando sobre esse crescimento e ser forjado pelo caráter de Cristo, 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor, ou seja, a imagem é uma, eu me aperfeiçoo naquela imagem, mas não sou eu que consigo alcançá-la. Ele está dizendo, é pelo Espírito do Senhor que eu alcanço aquela imagem. Não é você, não sou eu, não é a minha capacidade, é Ele que me faz ser capaz de realizar alguma coisa. Por isso que ele diz, tira as minhas facetas, as minhas facilidades. Não, Mackley, porque você é uma pessoa que consegue, não. Mas fulano, você é uma pessoa que tem várias formações. Não. Ele está dizendo aqui, que é pelo Senhor. Eu sou transformado, Paulo, na mesma imagem de Cristo, mas eu estou procurando Ele, eu estou indo atrás dele. Só que eu não consigo, mas pelo Espírito dele eu consigo chegar lá. É a imagem dele pelo Porque o Espírito geme, né? Exato. Ele que intercede por nós com gemidos E em inexpressíveis. Efésios 2, 8 e 9 diz assim também, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom. e é dom de Deus, Deus. não vem de obras para que ninguém se glorie. Glória a E a gente também tem em Romanos 8, 28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A situação que Paulo passou, pouco importava para ele. Assim, eu sempre gosto de colocar no lugar, assim, e se a gente parar para pensar, isso era muito difícil, né? A vida que ele viveu. A fé de Paulo não é para todos, era para Paulo, né? Mas eu creio que a gente precisa ter essa renovação interior nesse chamado, no sentido de que queremos o céu a qualquer custo. E se a gente tiver isso, essas coisas que a gente vai passar aqui, e nós certamente vamos passar, elas não vão ser algo que vai impactar a nossa confiança em Deus. E a mudança de vida né? Porque aqui até a gente vai para a parte final e os desafios da vida de hoje. Os desafios é crer e buscar a Deus. Porque se você tem fé e crê que o céu é real, né? E a gente, no mundo secular hoje, tudo é contrário a isso. Exatamente, é um relativismo É um envolvente, relativismo, né? Ele Exatamente. tem até uma frase que é relativismo moral, que é uma coisa totalmente sem sentido. Exatamente. Como é que você pode ter um relativismo moral? Se a moral é algo que é estável, né? A gente olha a moral, o que é moral? É você ser honesto. Exatamente. É você ser honesto tanto na igreja como você ser honesto fora da igreja. É você andar com retidão perante a sua mulher na frente dela e quando ela está longe. É você agir com retidão no momento onde você pode ter um ganho, mas você sabe que aquilo não é adequado e você então não vai ter aquele ganho. Exatamente. Essa retidão moral, como é que vai ter um relativismo moral? Não existe. Ou você é relativista, ou você é moralista. Exatamente. E aí eles criam esses termos para destruir uma desconstrução de uma conduta moral. Perfeito. Ligada diretamente com uma desculpa de que o cenário judaico-cristão já está obsoleto, defasado, algo que não traz mais crescimento, o mundo mudou, vamos mudar a Bíblia. E aí já entramos no último tópico, leis, professor. Marco, as leis. Isso. É muito importante, porque o relativismo moral, hoje, eles estão destruindo as leis, que era toda a questão judaica, herança judaico-cristã, secular, que nós viemos aí há anos recebendo, e as leis com base na moral, porque se não há Deus, o que é o que eles querem chegar, Sim.
não há mais algo que tenha que ser respeitado. Respeitado. É isso aí. Deus é o Eu pêndulo de posso controle. qualquer coisa. Exatamente. Foi as aulas passadas, né? Exata- Desconstrução da Desconstrução, feminilidade, exatamente. desconstrução da masculinidade. Isso. E aí tirando, né, este padrão, né, que nós temos, né, do modelo judaico-cristão de uma família, né? É mais Que fácil é o pai, de eu combater, o né? homem, né, a mulher e os filhos, né? A E sua esses prole. homens como Engels, como Marx, que vieram com essa ideia que se a gente for estudar o comunismo a fundo, você que está em casa, você que é um estudioso, você que está ali na faculdade, que está na universidade, sabe do que eu estou falando agora. A ideia de Karl Marx, lá no começo, até o propósito seria bom, mas foi se deturpando com a história, né? Essa questão, não tem como todo mundo fazer a mesma coisa toda hora. Então é isso, a gente tem que propor isso, já trazendo para uma linguagem bem natural, né, no século XXI. Não Bem tem atual, como. né? É, E sabe outra coisa, Macri? Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, ele falou uma coisa muito interessante e que às vezes a gente não parava para pensar, né? Jesus veio, morreu na cruz, né? Foi um homem, Jesus homem, né? Foi desamparado por Deus. O próprio Deus, né, condenou ele no sentido para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, porque nós não tínhamos capacidade de fazer isso. E ele foi desamparado, longe da presença de Deus, tanto que naquele versículo final ele fala Eli, Eli, acho que é Elá Sabachthani, Elá Sabachthani. que é Deus meu, por que Porque me me desamparaste? E depois ele se integrou, e glória a Deus, e ele mesmo se entregou porque ele sabia da cruz, né, e sabia do momento. E quando a gente olha isso, e a gente olha todas as vezes relativismo, inclusive dentro de algumas situações da nossa igreja, é o seguinte: ele fez tudo isso para que nós conquistássemos o quê? Um carro? Para que nós conquistássemos qualidade de vida absoluta? Não, isso Não é aí. pra isso. É outra Nós coisa, não? fomos para a salvação eterna. E aí quando a gente também trabalhou nessa parte aqui do tempo de vida, o que é 80 anos perto da eternidade? Nada. Verdade. O que Nada. é 60 anos vivendo Nada. bem, Nada. 20 com uma certa dificuldade, sendo que você tem uma eternidade inteira pela frente? Verdade. É isso que não tem valor. Que aula maravilhosa. É né? lindo E demais. o tempo passa O rápido. tempo foi-se embora, o tempo Macri, acabou. gente dá passou. isso a conclusão que Conclusão. eu fecho aqui. Povo de Deus, então, partindo dessa premissa, a questão é, como nós podemos ver esse relacionamento interno, externo, e como combater isso? Primeira coisa, não ser enganados. E aí eu separei um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, ó: mas temo que, Paulo dizendo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele começa a primeira carta, versículo 11, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá no 11 da primeira carta. Já na segunda carta, ele já vai estar combatendo os falsos profetas. Ele apresenta a postura de quem nós devemos ser, uma pessoa ilibada, com um comportamento interno e externo de acordo com aquilo que Deus quer. E agora, na segunda carta, capítulo 11, ele vai combater para que essa pessoa que tem um caráter transformado e que dia após dia se renova em Cristo Jesus, na sua imagem, ela não venha a ser enganada por esses falsos profetas, que é o que mais acontece, o que mais a igreja vem sofrendo com esse sincretismo, essa mistura de religiões. Isso vem afetando muitas igrejas, com esse vem para cá, fica tudo aí que vai dar certo a tua história. E a gente aprende que não é assim. Porque se fosse assim, se vem para cá, fica do jeito que está, não precisava Deus ter matado o cordeiro, sacrificado ali e feito roupas para Adão com aquela... Não precisava nada disso. O cordeiro não precisava ser morto se era para ficar do mesmo jeito. Então tem que haver uma transformação. A gente precisa entender isso. Eu quero ser transformado, eu preciso mudar, as pessoas precisam ver essa transformação. Mas de alguma forma, o meu maior, vamos dizer assim, a minha maior atenção tem que ser não ser enganado. A verdade é essa. O problema não é galgar as coisas, não é conseguir diante da presença de Deus, mas é fazer com que essa presença permaneça todo dia. E para fazer isso, a gente não pode ser enganado. Verdade. Glória a Deus. E esse tema, irmãos, que a gente abordamos hoje, foi o tema de a renovação cotidiana do homem interior. E eu também fecho com um versículo aqui, está lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 11, diz assim: pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós somos entregados à morte todos os dias.
para que esse Cristo, esse precioso, esse tesouro que está dentro de mim, seja manifesto nas pessoas. Olha que interessante, você está manifestando Cristo nas pessoas. Glória a Deus. Entendeu? Sua vida é um espelho para as pessoas. É um espelho, né? Então nós temos que refletir este Cristo para as pessoas. Então, meu irmão, não desanime, persevere. Essa leve e momentânea tribulação que você está passando é passageira e não se compara, né? O Glória que a está Deus. te esperando lá em cima. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, até a Deus abençoe próxima aula. vocês. Deus aí. abençoe. Amém. Em nome de Jesus.